Lucas 2:36. Diz assim: a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados. 37. Vivido como viúva até 84 anos. Diga bem alto: nunca deixava o templo, adorando a Deus de dia e de noite. Grava isso: em jejum e oração. 38. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança, todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Livro de Lucas é um livro que fala e conta a história dessa mulher. Essa mulher chamada Ana, uma mulher profetisa, e uma mulher, juntamente com Simeão, que também não era uma pessoa nova, esperava a redenção de Israel. Qual redenção? A redenção de Israel. Os romanos subjugavam os judeus naqueles dias, cobravam impostos altíssimos, só que essa redenção era uma redenção espiritual. Eles eram os profetas legítimos até aquele instante, porque João Batista vai nascer depois. Eles eram da linhagem de uma tribo, de Aser. Eles eram fiéis ao judaísmo, à lei de Moisés. Só que crendo no Messias, quando alguém sendo judeu cria em Messias, ele não era só um judeu comum, ele era um judeu messiânico, acreditava naquele que redimiria Israel. Isaías profetiza, Isaías 40, preparai e direitai a vereda do Senhor, voz do que clama no deserto. Fala de João Batista, daquele que prepararia o Senhor, o nosso Cristo, e ele veio. Lucas fala dessa história, fala de uma mulher piedosa, de uma mulher que tinha uma vida intensa em Deus. Eu quero falar isso, irmão. Não se vê, ou não se viu, melhor dizendo, uma geração inteira. Por mais que eu e você temos um pouquinho uma idade já avançada, não se houve uma geração igual a nossa, onde a mulher é exposto, o corpo dela ao ridículo. Mulher hoje tem sido mortas pelos seus maridos e filhos. Tem se falado muito na televisão sobre feminicídio, violência contra as mulheres. E não só isso, jovens de 14, 15 anos, 11 até 12, grávidas, índice altíssima. Essa semana recebi uma notícia, e no jornal está estampado: o nosso centro de São Paulo tem mais de 5.000 usuários de crack, incluindo mulheres e crianças. O número 5.000 deveria chamar atenção a nós, porque a maioria era exatamente esse número que seguia Jesus. Nós temos visto um caos na sociedade, temos visto as mulheres sendo violentadas, estupradas, arrancados seus direitos. E muitas das vezes essa sociedade machista, e concordo que é mesmo, e é uma realidade que nós precisamos entender. Como eu vou conseguir construir tudo isso dentro dessa palavra? Deixa eu falar uma coisa aqui, que talvez possa mexer com você. Eu quero que você faça uma leitura antes do homem cair, antes do Adão cair juntamente com Eva. Como era o princípio dessa divisão? Primeiro Deus, que é assim, a Batista ensina assim, outras igrejas: primeiro Deus, segundo família, trabalho e por último ministério. Isso só veio depois do pecado, porque antes do pecado tudo era Deus. A família cultuava Deus. O sacerdócio do marido, que era Adão e Eva, era para Deus. Na virada do dia, Deus vinha e recebia a adoração do humano. Eles estavam diante da perfeição e da plenitude. A realidade é que não havia essa separação, porque a palavra avodá é adoração, que é chamado serviço. O serviço de Adão de poder cultivar a terra, porque é isso que Deus fala: cultiva a terra, vem de culto. Adão no serviço cultuava a Deus, aleluia. Sabe quando você lava a louça e está louvando ao Senhor? É um culto a Deus. Fica mais leve o seu dia. Então pensa comigo, ainda que seja bom, é uma forma de nós nos organizarmos, eu entendo perfeitamente. A gente coloca assim: primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho, porque se a gente não trabalhar não come, e por 4 igrejas se der, ou ministério. Só que olhando esse texto, a gente consegue desmistificar uma inverdade, que esse princípio foi estabelecido humanamente para nós como seres humanos nos organizar. Quem está me ouvindo, diga amém. Mas dentro da palavra você vê uma mulher intensa, uma mulher que perde o seu marido. Perdendo o seu marido, ela perde a segurança, se torna viúva.
Se tornando viúva, ela tinha direito legal, nós vamos falar disso, como uma pessoa que recebia o direito de receber salário do templo. E não só isso, ela, além de ser viúva, ela era de idade, 84 anos, perdeu seu marido, conviveu somente 7 anos como casada. Só que o texto é claro em dizer que ela era filha de Fanuel. Quem é Fanuel? Seu pai, da tribo de Azer. A palavra Fanuel vem do hebraico, que é Panuel, que é Peniel. Gênesis 3, versículo 32, Jacó está diante de Deus, luta com Deus a noite inteira, e Deus muda a história do nome de Jacó, e ele fala, vi a Deus face a face, e o nome desse lugar é Peniel. Ou seja, o pai dela desenhou uma linhagem para ela como Deus, como prioridade da sua vida. Quem está me ouvindo? Então a ideia é, se eu não priorizo Deus, todo o resto da minha vida desorganiza. Quem está me ouvindo o que eu estou falando? A ideia de Deus é, se seu pai tem um nome que viu a Deus, o mínimo essa linhagem em você tem que ser uma mulher, um homem fervoroso. O que Deus está dizendo hoje é que não podemos deixar o templo adorando a Deus. Ela diz exatamente isso, a palavra, melhor dizendo, ela não deixava se apartar do templo, ela adorava a Deus de dia e de noite, em jejum e oração. Chegou naquele lugar, no momento começou a louvar a Deus, falando a respeito da criança. Qual criança? Jesus. Simeão consagra ele, apresenta ele como 8 dias de nascido, o nosso Cristo. Ela vê com seus olhos a promessa. Eu não sei quanto tempo você está guardando algumas coisas na sua vida, mas Deus está dizendo, continue perseverando em oração, porque vai chegar na hora certa. Nós precisamos entender como a palavra desenha tudo isso. Preste atenção numa coisa. Ainda que falte marido para você, ainda que falte filhos para você, o Salmo 68, versículo 5 diz que pai é o pai dos órfãos e defensor das viúvas. Esse é o nosso Deus, cuja habitação é santa. Deus, ele é pai dos órfãos, porque os órfãos não têm quem protege eles. Eles não têm estrutura de limite, eles não têm estrutura de quem pode considerá-los, ouvi-los, dar direção. É o pai que faz isso. Proteção, limite e destino. Agora, uma mulher, ela tem sonhos com o marido, e quando o marido morre, vai embora o sonho. Por mais que ela case e tenha uma nova vida, toda a perspectiva do primeiro casamento nunca vai ser igual, porque criou um afeto, criou um pacto, criou uma aliança. Quem está me ouvindo? Além de ela ser viúva, ela estava sem filhos. Não fala que ela tinha filhos, só que o texto fala claro. Salmo 68, 9. Deus dá uma família aos que vivem só. Diga comigo, Deus dá uma família para os que vivem só. O seu problema é falta de pessoas ao seu redor. Você percebe que Deus não é afã de você viver sozinha. Deus não é um Deus que vive uma vida isolada mais. Nós somos a família dele hoje aqui. Se você não tem parentes que passam os seus dias maus com você, eu quero profetizar que Deus vai levantar pessoas de Deus para andar com você nos seus dias maus. Só que Deus fala, eu dou família para que você não viva só, eu liberto os presos, eu faço-os prosperar. É Deus quem prospera. O cara sai da cadeia sem vida, sem dignidade, sem nada. Ele entra na igreja, recebe Jesus, Deus dá dignidade, vida nova, trabalho, restaura a vida dele por completo. Por quê? Porque o nosso Deus ama restaurar aquilo que... Deus ama pegar a nossa vida e colocar no lustre para que todos vejam que foi Deus quem fez. Querido, Deus é um Deus de família. Deus é um defensor das viúvas. Deus é o pai dos órfãos. Não se afastar do templo foi encontrado a todas as horas do dia. Mesmo durante o serviço noturno das vigílias do templo, essa mulher servia o Senhor com jejuns e oração, servia a Deus de uma forma intensa. O que falta para nós é essa paixão. Alguém que abre mão do sono para orar e buscar a Deus de uma forma, Senhor, eu estou aqui, eu não tive tempo de viver uma vida fora da tua presença, porque o Senhor é minha prioridade. A prioridade nossa é buscar a Deus, gente. O nosso primeiro chamado. O segundo é a função ministerial. O nosso primeiro chamado é buscar a Deus. Que todos em Israel fosse bom que me conhecesse. Aleluia.
Por quê? Porque o próprio Paulo responde isso em Efésios 4:6. Ele diz: um só Deus, Pai de tudo. Então Deus é um Pai de tudo. Ele é Pai do meu trabalho, Ele é Pai do meu casamento, Ele é Pai dos meus relacionamentos. Alguém está me ouvindo? Ele é Pai das minhas finanças, Ele é Pai de tudo. Não existe essa separação. Todas as vezes que você tenta se organizar sem incluir Deus na sua organização, vai dar errado. Sabe o que eu recebi essa semana? Uma mãe ligando para mim chorando: você me deu o melhor presente no Dia das Mães. Qual presente? Internar o filho dela, tirar ele da rua e levar ele para casa de recuperação. Esse foi o presente que eu dei para a mãe dele. Por quê? Porque a gente entende que Deus não vai vir como um anjo. Ele vai usar eu e você de carne e osso para tirar essas pessoas da rua. Eu profetizo, meu irmão, levanta a mão. Você será usado nesses dias, usada nesses dias, para essa intensidade alcançar as pessoas. Irmão, o que nós estamos fazendo dentro da igreja? Deixa eu dizer uma coisa: a regra hoje, todos os pastores, sejam grandes, pequenos, na sua igreja. Estou indo para o final, segura. A ideia é: vamos abrir uma igreja. Para abrir uma igreja, você tem condição de organizar e administrar. Segundo, uma equipe. Terceiro, quando a igreja crescer, está bem administrada e tem uma equipe, o pastor investe nele. Aí ele vai fazer um curso, ele vai estudar, ele vai aprender culturas novas, expansão da visão. Era a visão que eu tinha até uma semana atrás. Mas quando você começa a ouvir pessoas, Deus organizou alguma coisa dentro de mim e eu quero compartilhar algo com você. Deixa eu dizer uma coisa: a primeira coisa, não se abre uma igreja. A primeira coisa, você gasta tempo com você e Deus, para que Deus te dê experiência. A segunda coisa que Jesus fez, Ele levantou uma equipe. E terceiro, Ele plantou uma igreja. A pergunta é: nesses dias, deixa eu te perguntar hoje, você vai chegar a dezembro 31 e não batizar uma pessoa? Qual foi a ordem de Jesus para nós? Ide, fazei discípulos. Quando eu chegar no céu, não vai importar as 500 igrejas que nós vamos abrir, não vai importar os milagres que eu fiz, vai importar o quanto de ensino eu dediquei para os meus filhos, o quanto eu me dediquei para uma pessoa, para ensinar aquilo que eu aprendi, para facilitar o caminho dela no Senhor. E quando eu chegar no céu, Ele não vai pedir como foi o meu relacionamento lá na faculdade, Ele não vai pedir quanto de profissão e de gabarito ou de diploma eu tenho. O que Ele vai pedir é: quantos discípulos? Essa é a pergunta. Mas eu fiz isso. Quantos discípulos, Danilo, você fez? Porque foi só isso que eu pedi para você fazer: ir de fazer discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, gastar tempo com pessoas é o maior investimento eterno. Porque o pai dessa moça, chamado Ana, ela viveu 84 dias da sua vida intensa no templo, até ver o Messias chegar para redimir Israel. Alguém está me ouvindo? Ela não se afastava do templo. 1 Timóteo 5,2 vai falar: trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe. As mais novas têm que olhar as mulheres que estão com cabelo branco aqui e tratar elas com honra, como se fosse a sua mãe. Olha que o texto, a Bíblia nos educa, gente. Olha o que ele diz. Paulo escrevendo ao seu filho Timóteo: as mais jovens com toda a pureza, como se fossem as suas irmãs. Se você tem uma meia idade igual eu, 30 e poucos anos, você tem que olhar as irmãs mais velhas, respeitar como se fosse tua mãe, e olhar as adolescentes e falar assim: um dia eu tive lá, eu sei como é difícil passar essa fase, então vou ajudar minhas irmãs, porque são minhas irmãs. Cara, pensa nisso. Mas se elas tiverem filhos e netos, está falando das viúvas agora, cuide das viúvas que não tem ninguém para ajudá-las. Versículo 4: mas se elas tiverem filhos e netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar a devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. Ok. As viúvas que têm filhos e netos, elas não devem se dedicar como Ana se dedicou no Novo Testamento. Elas devem se dedicar no lar, cuidar dos netos e dos filhos, para ajudar os pais agora desses filhos e desses netos, cumprir com a responsabilidade de trabalhar e voltar em casa e ser a mãe do lar. A viúva, nesse caso, que não tinha essa condição de ter uma família ou uma obrigação no lar, que no caso Ana não tinha, por isso ela se dedicava mais. Quem está me ouvindo? Diga amém. No versículo 5, essa é a resposta do coração de Deus para nós. A verdadeira viúva é uma mulher sozinha no mundo e põe a sua esperança em Deus de dia e de noite, faz súplicas
e orações. Da onde Paulo tira isso? De Ana. Glória a Deus. Ele soube da história. Paulo estudou a lei. Você acha que na lei ia faltar o profético? Ana era uma profetisa. Simeão foi eles que consagraram o Messias. Você acha que eles não estudaram? Agora pergunto para vocês: o que Paulo está tentando falar, e o meu coração é tempo de gastarmos tempo se relacionando com as pessoas aqui dentro. A gente tem que começar a parar e sentar na mesa e discipular essas pessoas. As pessoas não podem mais entrar aqui, ouvir e sair daqui e não mudar a sua vida. Deus quer levantar discípulos. Deus quer levantar pessoas que estão com o coração aplicado a gastar tempo com pessoas para ensinar algo divino, assim como Ana foi ensinada. Agora as mais velhas, escute bem. Se você não tem marido, se seus filhos estão grandes, o que você deve fazer? Se dedicar a Deus, buscar a Deus, ser uma mulher idônea. Quando olharem para você, vão ver pureza, vão ver santidade em você. As mais novas vão falar: aquela ali é uma mãe espiritual, aquele ali é um pai espiritual. Ainda que não seja eu como pastor e nem a pastora Camila, Deus quer colocar homens e mulheres como pais dessa casa. Pais de homens e mulheres que começam a se posicionar de uma forma genuína, poderosa em Deus. Meu irmão, cadê aquelas mulheres que oravam? Deus está levantando mulheres nessa noite, jovens, adolescentes e crianças, com esse fogo e com essa intensidade. Sabe o que eu ouço nos bastidores há anos? Eu não vou ser beata de igreja, ficar todo dia indo para o culto, mas quando tem um pancadão você ia todo dia. Irmão, essa conversa, tudo bem, se você não quer ser intenso, não atrapalha quem quer ser. Se você não tem um fogo de viver uma vida priorizando mais a Deus do que as suas coisas, não tire do coração das pessoas quem tem esse fogo. O problema é você querer apagar quando te convida. Não fala nada, fica quieta. Mas se as pessoas querem vir todos os dias para o culto, venha mesmo. Porque nesse lugar que irmão, testemunha viva. Eu não consegui o que eu consegui na minha vida espiritual lá fora. Eu consegui vir da igreja buscando direcionamento. Deus está te dando um aqui, profetiza aí. As viúvas se dedicavam de dia e de noite. Sabe isso? Uma vida intensa de oração. Versículo 9: a viúva incluída na lista para receber sustento, olha aí a resposta da viúva, deve ter pelo menos 70 anos. Ana tinha isso. E ter sido esposa de um só marido. Exatamente, ela está nos requisitos. 10, deve ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou em fazer o bem. São requisitos de pessoas que são mais velhas do que eu. O tempo está passando, cara. Casas de recuperações que estão sendo criadas não estão suportando de tantos moradores e homens que estão usando droga, de mulheres que estão usando droga. Eu posso incluir talvez pessoas da sua casa que hoje está começando talvez na maconha, daqui a pouco eles estão lá e nós vamos ter que ir lá arrancar eles. Mas eu quero profetizar: Deus está levantando você como intercessora da tua casa, como intercessor da sua casa, para poder livrar a eles dessas prisões. Deus te levantará. Chore pela sua casa, profetiza na sua casa. Essa mulher não fechou os olhos até ver Cristo ser consagrado nas suas mãos. Se a dificuldade aumentar, querido, presta atenção, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, as mulheres recebiam poderes proféticos, ou seja, a voz de Deus, uma palavra rema. Juízes capítulo 4 fala de Débora, uma mulher que estava debaixo das palmeiras, que dá direcionamento para o povo de Israel. Outras mulheres, por exemplo, no Novo, Atos capítulo 21, versículo 9, fala das filhas do Felipe, o evangelista, aquele que batiza o eunuco. As filhas de Felipe eram jovens, virgens, está lá no texto, virgens, profetizavam ao Senhor. Sabe o que significa? Ninguém cresce no Senhor sem uma referência. As pessoas estão querendo achar em nós o Cristo estampado. As pessoas querem achar em nós um Cristo que transforma a vida de dentro para fora. E eu quero liberar essa palavra: Deus a levantar a nossa vida com um só coração, com um só propósito, e de fazer discípulos. Gaste o tempo da sua agenda para sentar com essas moças novas da igreja, as mais velhas, os homens mais velhos do que eu. Gaste tempo para sentar com os jovens da igreja.
Você está gastando tempo mais com a sua vida do que se dedicando para Deus. Era uma viúva de 84 anos, gente. Ana convivera com seu marido 7 anos, depois ele morre, como eu estou dizendo, casada. Era uma mulher idônea, não se separava da presença de Deus. Ela esperava a redenção de Jerusalém. A grande fé de Ana é comprovada com a confiança que ela tinha desde criança. Esse instrumento chamado confiança era constante em seu coração em ver o Messias. Quem está me ouvindo? Você quer ver Cristo? O quanto de confiança você está tendo nele para ver ele agir na sua casa? Igreja não é um lugar que você pega na mesa, o milagre e vai embora. Igreja não é um lugar que você pega a bênção e fala: agora fui abençoado, a porta abriu, agora eu casei, agora está tudo certo, agora eu comprei um carro. Não, igreja não é isso. Igreja é uma família que cultua o Deus vivo, meu irmão, que tem seus conflitos, que tem as suas falhas, mas está sendo redimida pelo Messias. Quem está me ouvindo aí? O maior objetivo do diabo é plantar rejeição no seu coração, para que você não veja o valor de Cristo em você. Mães que não têm mais força de orar, pais que não têm mais força de orar pelos seus filhos. Se for para parar, fazer tudo e gastar tempo para se dedicar a ensinar teu filho em sua casa a palavra de Deus, faça isso, porque ninguém vai fazer por você. A igreja te ensina a dar o caminho, e somos uma placa que estamos apontando que Ele é o caminho. Agora, se na sua casa você não tem uma regra de aconselhar os seus filhos, não adianta. Quem está me ouvindo? Tito capítulo 2 versículo 3: semelhante às mulheres mais velhas, deve viver um modo digno, não deve ser caluniadoras, nem beber vinho, nem excesso, antes deve ensinar o que é bom, deve instruir as mulheres mais jovens, amar o marido e seus filhos, viver com sabedoria, com pureza, trabalhar no lar, fazer o bem, ser submissa ao marido e não se envergonhar da palavra de Deus. Irmãos, isso é uma ordem de Deus para nós. Quem está me ouvindo? Ainda tratando do tema das boas obras, as mulheres idosas não devem praticar infâmias, ou seja, calúnia, fofoca, bebedice. Em vez disso, o papel delas é ensinar as moças mais novas. Versículo 4 de Tito, capítulo 2, versículo 4. Diga comigo: se houvesse mais ênfase em colocar as mulheres para ensinar as outras mulheres novas, especialmente no que diz a respeito das relações íntimas e domésticas. Sabe de uma coisa? Provavelmente na nossa sociedade você não teria maridos sendo tentados para sair do casamento, buscando outro lugar, porque a mulher dele tem o poder de suprir isso dentro da casa dela. Pergunto para as senhoras: vocês estão ensinando as suas filhas a amarem os maridos? As mulheres mais velhas aqui, que já foram casadas, talvez não são mais, ou se são ainda, por que não para sentar com as adolescentes um dia para explicar como é um casamento? Elas não olham para mim, igreja. Elas não podem entrar num casamento sem uma instrução, porque a maioria delas não tem referência de pais casados. E a igreja entra aí para ensinar. A igreja precisa ser, as mulheres dessa igreja, os homens dessa igreja devem se dedicar a isso. Provavelmente não teria tentações masculinas para desrespeitar a fidelidade conjugal. Diminuiria a taxa de divórcio. Por quê? Porque agora elas estão preparadas no casamento, agora elas receberam a instrução correta, e isso é dado pela palavra de Deus a elas. Não é o mundo que vai ensinar, gente, é a igreja. Aleluia. Por causa de tabus, por causa de coisas que a gente não deve falar em altar, eu pergunto: aonde elas vão ser ensinadas? Se a igreja não fala de sexualidade, se a igreja não sabe honrar, se as mulheres, olha para mim, você que é mais nova, ainda que você trabalha, essa independência que a sociedade plantou em você, tem mais cheiro de materialismo do que do princípio, ser submissa ao seu marido. A sociedade coloca no seu coração que você deve vencer tudo. Peraí, a partir do momento que alguém encostou, alguém que você desejou passar a vida inteira, sabe o que eu aprendo? Presta atenção nisso aqui, que talvez você não vai ouvir em nenhum lugar. Presta atenção: Deus me deu um relacionamento eterno. Adão e Eva antes do pecado, um relacionamento, fala alto,
Quando eu escolhi a esposa, Camila Brabo da Silva, também Deus me deu uma pessoa para ser uma só carne, para dizer: agora eu te dou uma pessoa semelhante a você, para também ter um relacionamento eterno, até que a morte vos separe. O casamento não é uma prisão, é um relacionamento que Deus nos dá para poder falar: olha, eu estou te dando algo eterno aqui na terra, mas você não está percebendo. Segunda coisa, não é só casamento, família. Quando você pede um ente querido, não dá para você trazer de lá, não sei o poder da ressurreição, mas se não ressuscita, meu filhão, é só na eternidade que você vai ver ela. Então gaste tempo dizendo que ama na terra, porque depois que morrer não adianta mais. Você pode glorificar o Senhor? Estão perdendo tempo. A sociedade esfria o nosso coração. A rejeição, eu chorei de ontem para hoje, vindo pela serra do casamento, falei: Deus, não me faça ser um homem amargo, porque a amargura me priva da graça de Deus. A gente vai guardando rancor, a gente vai guardando feridas, a gente não sabe perdoar, a gente não reconhece, nós vamos endurecendo o coração, cara. Não aceita a correção. Se ninguém fala no teu coração, quem fala, gente? Alguém precisa falar no nosso coração, e isso é discipulado. Salmo 81:13: se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse em meus caminhos. O problema é que a gente ouve, mas não escuta. A gente vem no culto e reproduz na semana a mesma coisa, final do culto, orar pelos mesmos problemas. Pessoas que não oram. Deus está restaurando o princípio da oração e do jejum agora, aqui nessa igreja. Eu profetizo na tua vida, você vai ser uma pessoa que vai ser uma mulher de oração lá no teu bairro. Deus vai levantar você como uma torre de oração na sua casa, uma jovem de oração. Provérbios 12:4 diz: a mulher virtuosa é coroa de honra ao seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Isso é ensinar. O marido não está completo, é como um rei. Sem coroa não tem governo, não tem reconhecimento. Coroa é para que os outros vejam que você tem autoridade e honra. Quando Deus te dá uma esposa ou um marido, agora falando da esposa, você está sendo honrado por Deus. Você está completo. E quando a esposa não age vergonhosamente, ou seja, tirar a autoridade, tirar a coroa da cabeça do marido na frente das pessoas, é adoecer ele nos ossos. Ele está dizendo, ele perde toda a estrutura. Quem está me ouvindo? Não, é Bíblia. Vocês querem Bíblia? Bíblia. Gênesis. Mulher pega o fruto e dá para o marido comer. Perdeu toda a estrutura eterna. Vocês têm que ouvir isso, gente. Mulheres que ficam fornicações, dando seu corpo, termina de é pacto que você está fazendo. Como é que nascem os filhos? É pelo sexo. O sexo é bom, mas dentro do casamento. Se ama, tem que se reservar. Se ama, tem que respeitar. Amar é respeito. Amar é pôr limite. Amar não é correr, falar: Deus me abençoa logo, não estou aguentando, a carne é fraca. A Bíblia diz: é melhor caso do que ficar só brasando. Mas meu irmão, presta atenção, nunca foi o objetivo de Deus a gente correr. Toda pessoa que corre para poder casar logo por causa de um ato sexual, quando ela casar, ela vai perceber que aquilo não era um fim em si mesmo, era algo que deveria ser santificado. Quem me ouviu, diga amém. Paulo diz assim: se o marido e a mulher são casados e comum acordo se separam um tempo para se dedicar à oração, Deus recebe como sacrifício. Ele está dizendo o seguinte: o sexo dentro do casamento é bom, eu aprovo, mas se você abre mão de algum prazer para me priorizar e me honrar nisso, é isso que a igreja não tem honra. A igreja não sabe honrar a Deus. Quer um exemplo? O diabo fez isso. Eu ouvi uma coisa da minha esposa num livro que ela está lendo, mas veio um outro texto diferente. A mulher ouve a serpente dizendo assim: olha, o Senhor te disse isso, que você comendo do fruto não era para comer, proibido. O diabo joga na nossa mente uma desvalorização de santificar o nome de Deus. Quer um exemplo? Quando o diabo está lá em Mateus capítulo 4 na tentação, ele diz: se tu és, ele não chamou nem de você, ele olha para Jesus e fala assim: se tu és. Por que ele não chama Jesus de Senhor?
Por que o diabo não chama Jesus de Senhor? Por que ele não chama de... Por quê? Porque Jesus não havia vencido ele. E Pedro escreve: todo aquele que perde o domínio por aquele que foi vencido se torna escravo dele. Quando ele não transforma as pedras em pães, mesmo com fome, prazer. Comida é prazer, satisfação, sim ou não? Ele está dizendo o seguinte, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A minha prioridade vem do céu, não vem da terra. Quem me ouve? Vocês estão me ouvindo bem? Segunda coisa que ele fala, ó: te lança daqui, está escrito. Aí ele usa a Bíblia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas depois ele leva ele num pináculo alto, para falar assim, ó: se lança daqui. Quem que fala para a pessoa tirar a vida? Está na Bíblia, suicídio. Vocês ouviram o que eu estou falando? Quem incita as pessoas a arrancar a sua vida e pular, para mostrar assim, ó: Deus está cuidando de você, tira logo essa dor. É o próprio diabo que sopra para as pessoas tirar a vida. Não tentarás o Senhor teu Deus. Terceiro, ele queria culto. O diabo busca adoração, mas o Pai procura verdadeiros adoradores. Ele vem e fala assim, ó: agora olhe para a riqueza desse mundo e todo o governo. Estou no final, de verdade. Ele diz assim, olha: se você se prostrar uma só vez, te darei toda a riqueza, todo o domínio. Eu abri mão da minha glória para receber esse reino, ou para construir um reino dentro das pessoas. Quem está me ouvindo? A reta de Satanás: somente a Deus prestará culto. Eu disse que só a Deus prestará culto. Eu disse só a Deus prestará culto. Eu disse só a Deus prestará culto. Ele restaura Gênesis agora. Ele fala: aquilo que um dia você falou para a mulher, que ela não precisava ouvir a Deus, eu estou restaurando hoje, através dessa tentação, que o homem pode ser livrado. E quando orares: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está dizendo agora: eu apresento para a humanidade o Pai que é de todos. A vontade dele será governo sobre essa humanidade. Não vai faltar o pão de cada dia. E aí, por último, que é o bojo: livra-nos de toda tentação. Carta de Judas, não precisa de abrir, só para a gente entender um pouco mais sobre livramento. Diga comigo: Jesus foi tentado para que eu possa ser livre de toda a tentação. Olha o que ele diz, Judas capítulo 1, antes de Apocalipse. Versículo 24: toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair, para levá-los com grande alegria, sem defeito, em sua presença gloriosa. Só cai quem não ora, gente. Quem não está com Deus constantemente. Sabe o que Deus quer fazer hoje? Restaurar o nosso altar de oração. Sabe o que Deus quer fazer na sua vida? Restaurar sua intimidade com Ele de volta. Quando a gente perde o lugar de prioridade a Deus, a gente perde todas as coisas. Ana é um exemplo dessas mulheres que Deus quer levantar, e desses homens que Deus está levantando hoje aqui. Quem libera aí? Eu profetizo o fogo voltando para o seu coração. Eu profetizo que o seu marido que Deus está preparando será o melhor marido para te honrar, a melhor esposa que Deus vai te honrar. Paulo está nos ensinando uma coisa quando ele fala isso em Tito: olha, as mulheres devem fazer com as mais novas, ensinando ela a amar os seus maridos. Ele não estava dizendo só palavras sem significado, gente. Ele está dizendo: ensine a estimular por meio de conselhos. As idosas devem transmitir as descobertas para as mais jovens. Amarem seus maridos. Paulo não está tratando de um amor romântico, gente. Ele está dizendo que o compromisso da esposa é o bem-estar do companheiro. Não, você não entendeu. O compromisso da esposa é o bem-estar do... A mulher é ativada como? A mulher não é ativada, desculpa falar aqui, sexualmente. A mulher é ativada pelo dia que você dá para ela. O homem é um micro-ondas, a mulher é o forno a lenha. Você tem que regar pela manhã, você tem que regar pela tarde. Às vezes é difícil todo dia você regar. Por isso, quando vocês produzem o culto sexual a Deus, com a cama santificada, dando glória a Deus por aquilo que Ele criou, que é bom dentro do casamento. Quem está me ouvindo? Ele está dizendo o seguinte:
isso vai ser transmitido vida. Aqui na Vivendo de Amor você ouve essas coisas, lá em tal igreja você talvez não ouve nunca. Por quê? Porque eu quero ver você ir para o céu. Eu quero te ajudar você a santificar o teu corpo. Teu corpo não é instrumento ao pecado, mas instrumento de justiça para a glória de Deus. Se você passar na mão de todos, quando chegar o seu marido, você fala: meu Deus, escute uma coisa que você evita: comparações. Esse é o primeiro ponto. Você vai evitar comparações, tanto homem contra mulher. Por isso que tem que separar o teu corpo. Quem me ouviu? Quem me ouviu? O compromisso da esposa com Deus é o bem-estar do marido. Quando o marido vê o compromisso que a esposa tem com Deus, em primeiro lugar, o temor dela, o respeito que ela tem pelas coisas de Deus, o zelo que ela tem pela presença, a prioridade dela com Deus, afeta a vida dele. A mulher consegue levar o cara mais para o céu do que ele e a esposa, mas Deus une uma só carne. O marido e a mulher devem ser uma própria desculpa, diga para o pessoa que está do seu lado, fala assim: o marido e a mulher devem ter sua própria vontade, estar motivados a aprender e praticar esse amor. Que motivação você tem quando você vê aquele homem bonito, aquela mulher bonita, falando para os casados? Agora, se a gente só vê como o mundo vê aqui, o que está acontecendo com nossa sexualidade do casamento é exatamente o que o mundo chama de pornografia. Deus quer santificar o sexo dos casais aqui. Quem me ouve? Põe aqui por mim, aqui, por favor, aqui na tela, Provérbios 5:15. Sabe por quê? Porque se a gente não falar para as mais novas, que talvez nem é casada ainda, a forma correta de fazer isso, elas vão entrar enganadas no casamento e vai se divorciar. Quem me ouviu? A gente não deve enganar elas. Por isso, desculpa falar aqui para as mulheres casadas, é uma obrigação de vocês não deixar a Bruna, a Carol, a Bruna, não deixar vocês que já foram casadas, já teve vida sexual ativa, vocês têm que sentar com essas meninas para conversar, cara. Alguém está me ouvindo? Pelo amor de Deus, dá um glória aí. Os homens aí, os varão, tem que pegar o Léo, o Mateus. Orar também faz parte, orar, espiritualidade, glória a Deus. Mas peraí, a vida é assim, ó. Você tem que buscar uma mulher que tem essas prioridades. Quem está me ouvindo? Ele vai ouvir isso aonde? Na faculdade. Porque o amigo do mundo vai apresentar a forma errada. A mulher da faculdade, a amiga da faculdade vai apresentar a forma errada. Pega nada, amiga, pega tudo. Porque quando você casa, dá um trapo. Já foi experimentado de tudo quanto é jeito. E Deus está dizendo: o seu corpo é para reservar o culto a mim, é o seu marido. Eu vou fazer você ser uma só carne com aquele que eu vou te dar. Olha o que diz a palavra agora para os maridos casados e para as esposas aqui, ó. Principalmente para os maridos: beba da água da tua fonte, das correntes do teu poço, daquilo que você cavou, trabalhou e agora está junto com alguém. Vamos lá. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua. E por quê, filho meu? Te deixarás atrair por outra mulher, te abrasarias ao peito de uma estranha. A Bíblia fala de sexo, tá, gente? Pode dar um glória a Deus, é um jornal mais atualizado do que eu tá aí no seu Google agora. Eis que os caminhos do homem estão perante aos olhos do Senhor, e Ele pesa todas as suas veredas. A minha obrigação, a partir do momento que eu escolhi ter um relacionamento eterno com a minha esposa, é beber da minha fonte. Nenhuma mulher pode me atrair mais aos meus olhos do que a minha própria esposa. E isso deve gerar confiança nas esposas e nos maridos. Mulher que fica toda hora olhando o celular do marido, irmão, vai dar problema. Você está destruindo a confiança. E a confiança quem restaura é Deus. Se você orar, apresentar o caminho do Senhor, primeiro, Ele está casado com Cristo, e segundo, Ele está honrando você por esse casamento. Mulher não pode desconfiar de marido, mas os maridos dão motivo. Então ore para ele parar de dar motivo. Aleluia. As boas donas de casa, lavar e passar é obrigação das mulheres, está na Bíblia. Seu primeiro ministério não é pregação, não é cultuar, não é cantar
erguei as mãos e dai glória. Não! Mas não casei, pastor. Agora tem que ajudar a mamãe, vai ter que fazer faxina, vai ter que arear a panela, minha filha solteirinha da Silva, para quando você chegar lá na tua casa com o teu marido, aprender a lavar a louça agora casada. Quem não lava a louça quando é solteira, não vai lavar quando é casada. De uma ou duas, você tem que ser ou milionária para pagar uma diarista todo dia, ou você vai perder a tintinha da unha. Sabe o que ele está dizendo? É nesse lugar que eu quebro as suas vaidades. Ah, ninguém dá um glória agora? Cadê as mulheres? É nesse lugar que eu moldo você a essência do que eu te criei. Não é culpa do pastor não, é de Eva. Agora tu serás submissa ao teu marido. Culpa dela. Chega lá no céu e fala: Eva, que é? Ah, meu cabelo, acabei de fazer cabelo, tem que passar pano. Chega fedendo amoníaco, mistura com removedor, com cândida. Aí o marido chega. Mulher, quando está limpando a casa, ela parece estar com raiva, meu irmão. Cheia do Espírito Santo, porque está cheio. Parece que ela dançou na presença de Deus, de tão suada que ela fica. É ou não é? Ele está dizendo o seguinte: na sua vida, pare para fazer as coisas básicas. Pare para ver os fundamentos. Que um casamento ele não é destruído por adultério, ele é destruído pela pedrinha de sapato, que uma hora começa a ferir o pé e depois sangrar. É como uma grosseria. E eu quero falar uma coisa aqui do altar, sem demagogia nenhuma. Eu tenho uma melhor mulher do mundo do meu lado. Essa igreja só está de pé não é porque eu prego bem. Eu não preciso provar para você que eu prego bem, é por causa dela. Essa igreja só está de pé por causa da pastora Camila. É a perseverança dela em casar comigo. Ela me procura, e às vezes o homem é mais duro, mais orgulhoso de se quebrantar. Agora quero falar para vocês, seus machistas. Eu vou pegar vocês. Eu vou arrancar o couro de vocês. Porque um homem que não é como Davi, segundo o coração de Deus, que não sabe se quebrantar diante de Deus, ele vai endurecer com a mulher. A resposta por isso que eu falo, irmãs, o melhor momento de você pedir alguma coisa para o seu marido é quando ele volta da oração. Pode pedir 1 milhão, se ele tiver 1 milhão ele dá. Porque quando o cara está quebrantado, ai Jesus eu te amo, aleluia. Aí a mulher fala assim: vamos comprar aquele sapato agora, tá, mano, Jesus é maravilhoso, irmão. Ele vai comprar um sapato. Mas quando o cara está seco, com a prioridade errada, irmã, você vai ter um cara duro do seu lado. Então, presta atenção, mais novas, as mais novas primeiro, conselho para você: ore para ter um homem de Deus do seu lado. Um homem que honra a Deus em primeiro lugar. Um homem que você sabe que você vai embora e a Ricardinha não vai dormir no teu lugar. Uma mulher que você vai fazer missão e o Ricardão não pulou a janela. Eu quero profetizar, levanta a mão, vocês que não casaram, eu profetizo: Deus vai dar maridos e mulheres honrados para vocês, homens e mulheres fiéis. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Você não vai ficar sozinho. E se Deus já deu, Deus vai melhorar ele, Deus vai melhorar ela. Falta 5 minutos para acabar. O negócio tá bom hoje, hein? As mulheres não estão sob a autoridade do homem em geral, mas sim sob a autoridade de seu esposo. Diga comigo, é lindo isso aqui. Diga comigo, as mulheres não estão sob a autoridade do homem em geral, mas sim sob a autoridade de seu esposo. Então olha para mim, irmã, você que é casada. Se algum marido te chamar a atenção dentro da igreja, pode chegar em mim e conversar comigo que eu vou puxar a orelha dele. Quem tem que chamar a tua atenção é o teu esposo e não ninguém da igreja. Se algum marido aqui ou algum viajão na maionese ficar repreendendo mulher casada dentro dessa igreja, eu descobri, eu vou pegar você, porque a Bíblia condena isso. Quem tem que repreender a esposa ou é o pastor, porque o marido vai se abrir, aleluia. Ouviu o que eu falei? Porque o marido vai se abrir: pastor, me ajuda no meu casamento, me ajuda no meu relacionamento. Então ele abriu. Eu não posso enfiar o dedo na vida dos outros se ninguém abriu. Vocês estão comigo? Quem tem autoridade sobre essa mulher é o marido dela, não é você e nem eu.
ainda que eu seja líder dela. A palavra grega traduzida a sujeita é um termo militar, tem uma conotação, na realidade, diga-se comigo, submissão voluntária. É isso. A sua você faz continência. Cadê as mulheres? Fala assim, ó, continência. O homem da casa chegou. O dono da casa chegou. Aleluia. O único problema, irmão, agora eu vou terminar, agora eu pego os homens aqui. Todo homem que está desalinhado com o seu sacerdócio, ele não vai aprender, ele não vai submeter. Desculpa, todo homem que está desalinhado com o seu sacerdócio, ele não vai conseguir honrar a sua esposa. Sabe qual é o problema dos maridos? É que as mulheres vêm para o culto e eles acham que as mulheres são solteiras. Eu fico olhando isso e falo, meu Deus, um pedaço de mau caminho andando sozinho. Quem está me ouvindo? Irmão, vocês são lindos. Deu uns mais ou menos. As mulheres de Deus que estão aqui, os homens são lindos, são bonitos. Sabe aqueles casamentos de 20 anos? Não precisa mais de aliança não, pastor. Aí o cara vai num culto sem a esposa, ninguém vê aliança, o cara é mó charmoso. Ah, irmão, vai dar bobeira isso aí. Ainda que ninguém chegue, irmão, vocês estão me ouvindo o que eu estou falando? O casamento não está numa aliança, eu sei, está aqui, ó. Porém isso aqui inibe, põe limite, alto lá, está comprometido com alguém num relacionamento eterno. Ninguém ouviu o que eu falei? Casamento é estar comprometido com alguém que eu escolhi passar a vida inteira. Por isso, separar não é falta de amor, é decisão. Não me separo porque o amor é uma pessoa e pode restaurar meu casamento. Um dia Deus falou assim: sabe por que você está com muito problema no seu casamento? Eu disse, não sei. Ele diz, a falta sua é que você tenta resolver as coisas sozinho. E eu dei outras pessoas com experiências diferentes para te auxiliar. Traga as experiências de outros casamentos para restaurar o seu casamento. Aprenda com os outros. Sujeite uns aos outros no temor do Senhor. Esposa, seja a cada dia dedicada ao seu marido com submissão. Efésios 5:23, pois o marido é cabeça da esposa, como Cristo é cabeça da igreja e salvador do seu corpo, que é a igreja. Irmãs, presta atenção, sujeite aos outros no temor de Cristo. A mulher é submissa, não é porque ela é boba não, é porque ela teme ao Senhor e ela sabe o lugar dela. Segunda coisa, maridos, como que você quer que a sua esposa se submete a você se Deus não te deu uma missão? Um marido que não sabe onde está chegando ou vai, nenhuma mulher vai se submeter a lugar nenhum, meu querido. Cobrando submissão, aí já não é submissão, isso é machismo. Tem que me obedecer, eu que mando nesse lugar. Não manda nada. Não manda nada. Você vai dar conta da sua esposa. Quando chegar no céu, você está pensando que eu vou chegar lá sem minha esposa? Hã? Quem está me ouvindo? Ele vai chegar assim e vai falar assim: cadê minha filha? Não, está aqui. A igreja? Não, a minha filha. Eu te dei uma mulher sorridente, feliz, prazerosa. Você me entregou uma mulher amarga, destruída dos sonhos e depressiva. Cadê a minha herança? Minha herança? A herança eu vou receber agora, depois que morre. Como o Senhor falou em Cristo Jesus, temos a herança, somos coerdeiros em Cristo Jesus. Não, o seu filho Mateus é sua herança. Cadê a minha herança que eu dei para você cuidar na terra? Virou bandido, traficante, prostituta. É isso que ele vai falar. É isso que eu vou responder para ele. Eu tentei fazer de tudo para cuidar. Não, você não fez o que era prioridade. Me priorizar. Parar de ser fofoqueiro. Parar de ser fofoqueira. Parar de pedir as coisas para os outros e pedir para mim, porque eu sou o seu Senhor. Para vocês solteiras, Isaías diz: eu sou o vosso marido, Israel. Enquanto não chega o da terra, fique com Jesus. Você fica caçando, cara. Meu, você acha que um cara que está no pagode é um cara que vai honrar essa mulher? Aí, pastor, mas peraí, eu creio em transformação, mas e o processo? Você esquece que é um tempo para a pessoa se converter.
E nesse tempo, duvido que você vai ficar em santidade. Duvido. Não põe mão no fogo porque queima. O cara quer ir para a balada, você quer ir para a igreja. Vai dar errado no começo. Mas eu creio que Deus está te escolhendo para transformar a vida desse cara, para transformar a vida dessa mulher. Quem está me ouvindo? Mas espera aí, se for para escolher, Deus disse em sua palavra, é melhor escolher dentro de Israel do que fora de Israel. É melhor você esperar, não está na Vivendo em Amor? Ore, vai um culto. Por isso eu libero vocês. Algum sábado não tem um house, procura uma comunidade que tem um culto. Quem sabe seu playboy não está lá? Quem sabe a sua profetisa não está lá? Irmão, eu congregava numa igreja, a Camila era da Batista, nada a ver com nada a ver. Mas eu esperando um tempo no Senhor, qualquer moça, pensa num cara feio. Jesus me melhorou depois. Mas um cara feio, magrelo e cabeçudo, cabeludo, sem dinheiro, sem trabalho, só tinha Deus. 2 anos se separando e meio, quase 3. Não vou ficar com mulher nenhuma. Todas que batiam não era tempo, porque eu tinha um propósito. Quem está me ouvindo? Irmão, você quer namorar e não sabe pilotar nem sua vida ainda. Você vai estragar a vida desse moço, você vai estragar a vida dessa mulher. Então veja qual é a sua prioridade. Talvez está dizendo assim, 5 minutos, agora eu termino, agora deu 8h33, espera aí. Aí ele diz assim, ó, se você não permite eu guiar você, você não pode guiar ninguém, diz o Senhor. Ninguém me ouviu o que eu falei? Se nós não priorizarmos a Deus, gente, como Ana priorizou, ela não saiu do templo até Jesus ser apresentado. Então aguarde que a promessa vai chegar. Levanta a mão. Eu profetizo que a promessa que você está esperando vai chegar. Qualquer área que você está esperando, esperou até hoje, porque Deus vai entregar. É salvação que está chegando, é porta de trabalho, Deus vai abrir. Mas priorize o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que vive, aquele que reina, e glorifique Ele nesse lugar. Quer que a esposa se submete a você, maridão? Tem uma missão, para que ela aprenda a amar o que você está amando. Eu amo plantar igreja. Se minha esposa falasse assim, não, vamos para Portugal, irmão, só ontem Deus confirmou eu para ir para Portugal 3 vezes. Eu orando aqui, ó, para os diabos nem ouvir. Aí eu chorava, pô, meu Deus, agora nesse estado. Diga assim comigo, Deus te dá placas dos seus sonhos. Não, alguém está me ouvindo? Quem vai para a praia de carro de vez em quando ou de ônibus? Quando você está indo lá, não tem a plaquinha 30 km para chegar na Praia Grande, você não se anima? Quando está entrando, você vai glorificando Jesus. É, não é? Ele está dizendo assim, ó, você está perto e está no caminho certo. Ah, ninguém ouviu o que eu falei. Deus vai te dar sinais essa semana da promessa que Ele te fez. Sabe como eu estou pregando aqui? Estou pregando baseado nessa promessa. Eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Quem está me ouvindo? Quando a gente está na promessa, quando você fica nela, a promessa está encarregada de trazer a provisão. Aí alguns, quando falta o dinheiro, falta a saúde, eu e o Alex estamos sendo abalados por causa dessa troca de logo, dessa mudança. Você acha que o mundo espiritual não se move, irmão? O ano passado o Mateus, a Camila ficou doente, eu neutro, top. Faz tempo que eu não fico doente, a gripe me pegou. Graças a Deus estamos melhorando. Pastor, mas isso é baixa imunidade. Peraí, eu sei que tem alguns abusos, mas por que agora? Teve dias frios antes, gente, baixou a caloria. Mas por que hoje, agora, é um surto? Não, irmão, nem tudo é um surto, existem batalhas. E eu quero te dar um texto para terminar, Romanos 8. Nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso corpo. Sabe como você geme? Quando alguém bate na sexta-feira, igual o Alexandre bateu aqui, fala, me leva para a casa de recuperação. Levei minha família para casa, saí 00:30, cheguei na porta da casa de recuperação 2:30. O Léo, o Anderson passou por baixo, deixou ele lá. E hoje o pastor me ligou dizendo assim, ó, tem uma mensalidade para pagar agora. Eu falei assim, não, Deus vai prover. E uma mãe que liga fala assim, o melhor presente que você me deu foi tirar meu filho do crack. Agora eu pergunto para você, você chora por isso? É isso que você está construindo? É ajudar pessoas ou só comprar sapato novo? Roupa nova?
Para que a gente está aqui? A gente não sabe mais chorar para alguém que está sofrendo. Uma mãe chegar e falar para mim assim: olha, o melhor presente que você me deu no Dia das Mães foi internar meu filho. Não, o que a gente está construindo, igreja? Fala a verdade. A gente está vindo para a igreja para mostrar que a gente está bonito. E Deus está dizendo o seguinte assim, ó. Olha para o seu irmão e fala assim, ele vai te perguntar: quantos discípulos você fez para mim? Discípulo não nasce no púlpito. Pode começar hoje com seus filhos, mulher. Quem tem filho, diga amém. Eu quero profetizar que você vai começar com seus filhos. Se seus filhos não se converter ao Senhor, eles estarão lá na Cracolândia ou na prisão. E eu quero profetizar que eles serão profetas na casa de Deus. Todos os erros como pais que a gente fez e filhos, aqui Deus está removendo. Há uma remissão para essa igreja hoje. Eu profetizo, o Messias está aqui. Assim como Ana e Simeão viu com seus olhos a promessa, não importa o tempo que demore, nós vamos ver com os nossos olhos Jesus redimindo toda a nossa casa. Você pode glorificar, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu quero profetizar que os seus conselhos vai falar mais alto no coração dos seus filhos do que o conselho do mundo. Levanta a sua mão, você que nem tem filho ainda, quando tiver, fala: Senhor, me ajuda a criar meu filho no caminho do Senhor. Aqueles que vão se levantar para fazer discípulos hoje, libera suas mãos aí. Os dons que Deus deu para você na vida profissional, áreas que você... Eu quero profetizar que Deus vai nos dar a autoridade como igreja para ensinar, para capacitar, para discipular pessoas. Levanta a sua mão e dá glória. Há uma unção descendo nesse lugar. Ele não quer saber do meu diploma, de quantos países eu preguei o evangelho, mas quanto tempo eu gastei com o ser humano, ensinando que existe um Deus que ama ele, quando o mundo rejeitou ele. Levanta a sua mão, filho.